Boa noite. Hoje vamos falar com a nutricionista Jordana Bruna para a gente aprender um pouquinho sobre. A Jordana já chegou, a gente está aguardando ela entrar na live. Oi, Adriana. Oi, Tia. Jordana. Tudo Tudo bem? bem? Tô bem. Então tá bom. Arruma só um pouquinho o seu vídeo, que ele tá cortando assim aqui, ó, a sua testa. Só um pouquinho, abaixa ele. Deixa eu ver, assim, melhora? Ou ainda tá? É, tá cortando um pouquinho ainda, mas tá bom. Se quiser levantar ele só um pouquinho para mostrar mais o seu rosto. Assim, tá melhor? Agora tá ótimo. Combinado, então. Aê, pessoal, boa noite. Já vi que tem gente aqui na nossa live. Tem a mulherada, como sempre, Maria Fernanda, Luciane. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Berenice, Norma, todo mundo aí para ouvir um pouquinho e aprender com a Jordana. Eu sempre gosto de falar que o espelho meu ele tem a proposta de trazer também um equilíbrio emocional, um equilíbrio físico, mental, também através de informações, através de conhecimento. E o conhecimento, ele é uma ferramenta muito importante nesse momento que nós estamos, porque é através dele que nós ganhamos consciência e a gente consegue cuidar dessa ferramenta aqui maravilhosa que Deus nos deu, mas que a gente também consegue cuidar da nossa mente. E fazia um grande tempo que eu estava querendo mesmo trazer esse tema para o espelho meu. A gente já fala de alguns outros temas, né? Mas a questão um pouquinho da alimentação, né? A questão do comportamento, para algo que eu já queria trazer. E aí a gente conseguiu uma brecha na agenda da Jordana. E eu gostaria, Jordana, em primeiro lugar, agradecer você pelo convite. Desculpa, agradecer você por ter aceitado o convite, por estar hoje aqui com a gente. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua proposta de trabalho. E o tema é todo seu, fique à vontade. Meninas, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Para interagir. Se vocês puderem, se vocês acharem que é relevante esse conteúdo, mandem o convitinho, né? O aviãozinho aí para toda a galera de vocês. Por favor, também cliquem nos coraçõezinhos, que é ele quem avisa os demais internautas que a gente está no ar, tá bom? Boa noite a todos. Jordana, a palavra é toda sua. Bom, boa noite, gente. Eu sou a Jordana. Sou nutricionista, né? Formada, pela Faculdade Embi Morumbi. Estou me pós-graduando em nutrição funcional. E tenho já, como conduta aí essa afinidade com a nutrição comportamental, né? Porque para mim a nutrição comportamental ela é a base, de toda mudança nos nossos hábitos alimentares, né? Então, para a gente até falar um pouquinho sobre a nutrição comportamental, a gente tem que entender um pouco como que a alimentação saudável vem sendo inserida na nossa sociedade, né? Como que é a nossa relação com a alimentação, né? E qual o nosso grau de conhecimento em relação à importância da alimentação na nossa vida, né? Então, falando um pouco como que a alimentação vem acontecendo na sociedade. Todo mundo sempre associa dieta, nutrição, alimentos saudáveis ao emagrecimento. E a nutrição, ela não é só isso, né? Abordando já em relação ao nosso comportamento no ato de se alimentar, a gente precisa entender e racionalizar o que é esse comer. Então, por que que você come, né? Para justamente trazer para o seu organismo os nutrientes que ele precisa para ele funcionar em homeostase, que a gente fala que é um equilíbrio corporal. Então, para todo o seu corpo ter um bom funcionamento, ele precisa ter a demanda aí do consumo de todos os grupos alimentares, né? Então, as proteínas, os carboidratos, as gorduras boas, as vitaminas.
a partir do momento que eu entendo o porquê que eu tenho que comer esses alimentos saudáveis, que é justamente por esse meu equilíbrio corporal, você já consegue trazer uma racionalidade para o ato de comer. Porque o que, que as pessoas fazem? Elas colocam emoção no ato de comer, né? Então eu vou comer porque eu tô feliz, eu vou comer porque hoje eu me permito, eu vou comer porque eu trabalhei a semana inteira, eu vou comer esse docinho porque hoje eu tô de TPM, tô numa semana de TPM. Então a gente coloca emoção no ato de comer. E isso não é viável, isso não é saudável. Porque acaba virando um looping sem fim. Eu vou comer hoje porque eu tô de TPM, eu vou comer amanhã porque eu trabalhei muito. E aí você tá sempre tentando amenizar o porquê que você tá aumentando a demanda do consumo de alimentos inadequados, muitas vezes mais calóricos, ricos em açúcar, sódio, gordura ruim, enfim. Então, por isso que a gente tem que tentar trazer essa racionalidade, né? E aí, muitas vezes também em relação às mulheres, tem a questão da insegurança, né? Como nutricionista, né, eu sempre falo, estando desse lado da mesa e ouvindo vários pacientes, a gente tira por base que a insegurança com o corpo, ela pode atingir qualquer mulher, qualquer homem, enfim, seja ele se achando gordo, se achando magro, se achando com o seio maior, enfim, a insegurança pode pegar a todos. E aí, associado ao pensamento das pessoas de associar a alimentação saudável com o emagrecimento, aí fica, não, eu vou comer saudável porque eu quero emagrecer. E aí esse emagrecimento muitas vezes ele não acontece rápido, né? Ou a pessoa acaba se auto-sabotando. Não, eu fiz 2 refeições corretas, mas aí eu trabalhei muito, então eu vou comer esse doce porque eu me permito. E aí ela tenta, fica nesse looping sem fim de não conseguir ter consistência em manter o consumo só dos alimentos saudáveis, né? E aí ela acaba consumindo frequentemente esses alimentos inadequados e não consegue o emagrecimento. E aí isso gera o quê? Frustração. Aí ela fica frustrada, volta a comer tudo errado. Aí depois, não, mas eu comi muito errado, preciso voltar para minha dieta. Aí volta a comer certo. E aí fica nesse efeito sanfona. Então eu acho que o principal que o pessoal tem que entender é a importância de manter consistente essa alimentação saudável e, por exemplo, a prática de atividade física. Quando você traz essa racionalidade, você entende, você se sente confortável num plano alimentar, numa frequência de atividade física, você vai fazer isso a longo prazo. E a longo prazo você vai conseguir manter os seus resultados. Isso vai impedir que você entre nesse efeito sanfona. Ganha peso, reduz peso. Ganha peso, reduz peso. E tudo isso, todo esse comportamento é um processo, né? Então, pessoas que não estão habituadas a ter uma alimentação tão saudável, que não gostam tanto de frutas, não gostam tanto de verduras, não é da noite para o dia que você vai amar comer esses alimentos. Se você é uma pessoa que não tem o hábito de praticar atividade física, não é da noite para o dia que você vai amar praticar atividade física. Tudo isso é um processo. E a Adriana pode falar, até como terapeuta, que para a gente efetivamente conseguir desenvolver todas essas atividades, a gente precisa realmente entender a importância dela, entender nosso corpo. Vem outros aspectos por trás, né? Como, por exemplo, a ansiedade, o estresse, quais são os gatilhos, se de repente no trabalho a pessoa tem um nível de estresse muito alto no trabalho, ou se às vezes um gatilho em casa, um problema conjugal, familiar, né? Que aí a pessoa tem que ter esse autoconhecimento dela para saber quais são os gatilhos para esses desvios emocionais e ela desassociar desvios emocionais com a alimentação. Eles não andam junto, eles são coisas distintas. Então, eu acho que a chave de tudo é realmente proporcionar esse autoconhecimento para os indivíduos, né? E eles conseguirem dedicar a energia certa para as mudanças certas, né? Então, eu tenho um grau aí de ansiedade, de estresse. Como que eu vou tratar?
vou fazer uma terapia, vou fazer uma meditação, eu vou achar uma modalidade de atividade física que eu me sinta confortável, que ajuda a diminuir meu nível de estresse. Se meu problema é sono, quais práticas eu posso ter para melhorar a qualidade do meu sono e quais práticas eu posso ter para melhorar a qualidade da minha alimentação. E aí que entra o nutricionista, né? Então, o nutricionista, ele também não vai passar um plano alimentar que ele vai tirar da gaveta e falar, ó, é isso que você tem que comer. A gente vai levar em consideração como que é a sua rotina, se você faz mais alimentações fora de casa, ou se você leva marmita, quais alimentos você mais gosta, quais você menos gosta, né? Então, muitos pacientes falam, ó, eu não gosto de nada de fruta. Eu como só banana e maçã. Beleza, vamos começar com a banana e a maçã. Todos os dias vamos encaixar a banana e a maçã nas suas refeições. Ah, beleza, acostumei, todos os dias eu garanto pelo menos a banana e a maçã. Vamos tentar provar a uva? Vamos tentar provar o morango? No caso das verduras e dos legumes, vamos proporcionar preparações diferentes? Pô, mas a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo de ficar cozinhando toda hora. Tem métodos de congelamento, descongelamento da marmita, entendeu? A gente tem o hábito de problematizar muito as coisas, né? Então fala, pô, mas eu adoro doce. Na minha TPM eu não consigo ficar sem doce, não tem jeito, eu não consigo parar de comer. Você consegue, você tem que racionalizar esse problema. Então, qual é o problema? Quais são as possibilidades de solução, né? Vamos trabalhar nelas. É fácil? Não é. É rápido? Também não é. Mas faz parte de um processo de autoconhecimento, de valorização para o que tem que ser valorizado, né? E aí eu digo, tem algumas pessoas que até falam, né? De nós nutricionistas, enfim, pessoas que têm hábitos alimentares ou um estilo de vida saudável. Fala, nossa, mas você é muito focada. Não, eu não sou focada. Na verdade, isso faz parte da minha rotina. Do mesmo jeito que é a sua rotina comer muito doce, muito pão, não em tom de julgamento, é a minha rotina comer bastante verduras, legumes e praticar atividade física. Então, os nossos hábitos, eles são moldados conforme o nosso estímulo, né? Então, se você proporciona para o seu corpo um estímulo de alimentação muito inadequada, é assim que ele vai se acostumar. Talvez não de maneira saudável, porque lá na frente seu corpo vai querer a conta aí da sua alimentação inadequada, vai se manifestar em forma de algum probleminha de saúde, enfim. Do mesmo jeito que se você estimular bons hábitos alimentares, no começo vai ser mais difícil, vai ter esse período de adaptação, mas pode ter certeza que seu corpo vai se adaptar, né? E sempre levando em consideração que tanto essa mudança de comportamento, esse autoconhecimento, a adesão ao plano alimentar, ele não é generalizado. Então, tudo que eu fiz que serviu para mim, que se aplicou para mim, não seria, de repente, o mesmo que se aplicaria para a Adriana, né? Que não seria o mesmo que se aplicaria para outro indivíduo. Então, a gente tem que sempre levar em conta a individualidade, né? E até pegando mais um ganchinho do que eu estava falando das mulheres, eu sou uma nutricionista que eu digo que eu preciso de profissionais, terapeutas, trabalhando comigo na mudança de hábitos alimentares do indivíduo. Por quê? Eu havia falado da questão da insegurança das mulheres. As mulheres têm dificuldade de aceitar o que elas são, né? A gente vem de uma sociedade aí que vem colocando padrões de beleza, vamos assim colocar, que não é para todos, né? Tem mulheres que têm uma estrutura óssea maior, que são mais altas, outras que são mais baixas, outras que naturalmente têm um busto maior. Então não tem como a gente padronizar para todas. E aí elas ficam nessa busca incessante dessa perfeição corporal. Isso só vai aumentando a frustração, porque o que é para um não é para outra. Então, o terapeuta entra justamente aí, junto com a nutricionista comportamental, né? Dessa questão da aceitação, né? A gente aceitar o que a gente é e a gente só procurar a nossa melhor versão e, principalmente, a versão mais saudável para o nosso corpo, né? Eu acho que mais ou menos é isso, gente. Eu queria muito que tivesse uma interação aí. Então, se alguém tivesse alguma dúvida,
a mais, se ficou faltando alguma coisa. Você também, tia, de tudo que eu fui falando, se você achou que gerou algum questionamento aí, vai se manifestando, Vou. fazendo Eu forma de anotei, bate-papo. claro, eu anotei aqui algumas questões importantes, né? Uma das coisas que você falou é o que a gente chama de premiação, né? Ou seja, eu trabalhei muito essa semana, ou hoje, por exemplo, eu trabalhei muito, então hoje eu vou comer, né, um pouquinho a mais. Aí amanhã enfim, amanhã é sábado, nossa, eu fiz uma faxina, fiz isso, fiz aquilo, hoje eu também vou comer um pouquinho mais. Aí domingo, né, eu vou ter ainda outra recompensa para me dar. Eu tenho mais um prêmio. Então, enquanto a gente não olha para o que a gente de fato quer saciar, que não é o desejo pelo doce, não é o desejo pelo chocolate ou pela comida, é algo interno. Então é importante falar que quando a gente traz essas recompensas que a gente se premia, é o que realmente a Jordana citou. Se a gente não olhar para exatamente o que é que está causando isso, né? Isso realmente é difícil, porém é possível a partir do momento que a gente escolhe se ouvir um pouco. Falar, ok, eu estou hoje querendo comer doce. Claro que a gente está falando de algo um pouquinho mais fora do padrão, tá, gente? Ninguém aqui está generalizando nada. Mas quando eu falo, hoje eu quero comer doce por causa disso, amanhã, hoje eu quero isso por causa daquilo, tem algo que eu não estou querendo ver, né? E é importante a gente falar que quando a gente vai se alimentar, que a gente não só se alimentar, tá? Tem também compulsão por comprar roupa, tem compulsão por comprar outras coisas, tem diversos tipos de compensação que a gente chama, né? Eu compenso essa falta por algo, né? Então tem vários tipos. A gente hoje aqui o foco é a alimentação. Então, é importante quando a gente vai lá, a gente come aquele docinho, que a causa, na verdade, é uma outra, né? Saciedade, um vazio. Eu, momentaneamente, por alguns segundos, eu preencho, fico bem feliz com aquela sensação. E assim que essa sensação acaba, que ela dura alguns segundos, ela volta em dobro, porque não é o apetite, não é o desejo, é algo interior. Então, realmente, é muito importante que a gente perceba, e aí você fala, mas eu só vou perceber se eu fizer terapia, eu só vou perceber se eu tiver a ajuda de um profissional. Aí depende, às vezes sim, mas tem um exercício que eu sempre gosto de falar, que eu aprendi com o meu terapeuta, que ele sempre, uma vez ele fez comigo uma vez, e de verdade, depois que caiu a ficha, eu comecei a fazer e eu vi que, meu, funciona muito. Eu contei uma história para ele, de decepção minha, né? De julgamento, a meu respeito, claro, né? E aí eu estava me martirizando nessa história. Isso, aquilo, né? Aí ele começou ele falou assim para mim, Adriana, vamos fazer um exercício. Se fosse uma amiga sua contando tudo isso que você está me contando, o que você diria para ela? Aí ele começou a se fazer como se ele fosse eu, e aí ele foi falando, e aí eu fui falando. Ou seja, eu falei várias questões positivas para ela, fui falando que não era assim, que ela tinha conseguido isso, que ela tinha conseguido aquilo, que ela tinha tais talentos e que, enfim, ela não era perfeita, mas é que ela conseguiria avançar. Aí passou. Aí depois, quando vinha algumas inquietações da minha parte, eu comecei a conversar comigo. Ou seja, por que que você está sentindo isso? E eu fiz isso uma vez para repetir para a vida inteira. Eu comecei a fazer isso. Por que que você está sentindo isso? O que aconteceu que hoje você está triste? Aí eu comecei a buscar mesmo. Deixa eu ver, alguém me ligou ou não? Ou eu li, ou isso, ou aquilo. E claro, não é da noite pro dia, mas aí eu comecei a cada vez perceber mais a causa
das minhas aflições. E aí é por isso que eu estou aqui nesse assunto aqui da recompensa. Porque se a Então, gente, desculpa, tia, pode continuar. se a gente não buscar, não fazer esse exercício do que, por que que hoje eu quero comer, por que que amanhã eu quero isso, por que que amanhã, a gente não vai adiantar a gente ir na nutricionista, ela vai dar uma dieta pra gente, a gente vai seguir, pode ser que a gente atinja, né, o nosso objetivo, mas se não tiver internalizado a razão pela qual nós temos que cuidar do nosso corpo, que é a nossa ferramenta, né? Não vai rolar. A gente vai engordar de novo, né? Sim, por isso que eu falo da importância realmente desse processo de autoconhecimento, porque se o paciente realmente tem essa questão de compensação e ele não entende isso, ele tira essa compensação do alimento e ele coloca numa bebida alcoólica, no excesso de, enfim, sedentarismo, uma compensação com compras. E aí não adianta nada, porque ele tá trocando 6 por meia dúzia. Pode Isso. até melhorar a saúde física dele, mas com certeza esses outros hábitos de compensação não vão ser saudáveis para ele. E aí é como você colocou. Toda essa mudança, ela é uma questão de exercício diário. Então, o que acontece? Até o presente momento, as pessoas elas executam essa ação de compensação meio que involuntariamente. Elas não percebem que estão fazendo isso, elas não percebem que estão precisando de alguma coisa externa para preencher algum vazio interno. A partir do momento que ela começa a entender, já é o primeiro passo do processo. Quando ela entendeu, aos pouquinhos ela vai tentando diariamente o quê? Poxa, mas peraí, eu preciso comer este alimento? Efetivamente eu estou com vontade? Efetivamente eu estou com fome? Né? Então ela vai fazendo esses questionamentos que você até exemplificou aí, e isso vai ajudando ela a ter mais racionalidade nas decisões dela, né? Então ela vai conseguindo melhor conduzir. Aí voltado para a alimentação, falando um pouquinho também, eu sempre gosto de dar uma leve pincelada na questão bioquímica, né? Porque a gente acha que a questão comportamental ela é única e exclusivamente emocional, psicológica, não tem nenhuma interferência fisiológica. O açúcar, por exemplo, ele cria uma dependência no corpo, sim. Ele proporciona, sim, bioquimicamente uma sensação de bem-estar, que ela é rápida, né? E aí é como se fosse, bioquimicamente falando, uma dependência do álcool, da droga, né? Eu aumento meu número de receptores para a glicose, por exemplo, que é aí o micronutriente que vai ser fornecido por meio dos doces e dos carboidratos, que é o que a galera mais consome. Eu aumento o número de receptores para conseguir absorver toda a demanda daquele nutriente que está sendo consumido em excesso. E aí, a partir do momento que você também começa a restringir o consumo dele, tem um período de adaptação do seu corpo, porque ele continua pedindo. Ele fala, pô, mas eu aumentei o número de receptores para absorver mais dessa glicose. E agora você está parando de comer doce, pode ir mandando mais aqui. Que é mais ou menos o mesmo processo, né? Falando de maneira bem simples, do álcool e da droga. Quando você consome muito daquela substância, seu corpo precisa dar um jeito de metabolizar aquela substância. Não dá para ela ficar ali circulante na sua corrente sanguínea. Então, ele acaba desenvolvendo mais receptores para conseguir absorver. E não que essa absorção seja benéfica, né? No caso do açúcar em excesso, então, o excesso da absorção dessa glicose aumenta as chances desse indivíduo desenvolver diabetes, dele ter triglicérides alto, dele ter alterações aí no LDL, HDL, enfim, vai aumentar a gordura corporal dele, vai aumentar o processo inflamatório do corpo, né? Vai interferir na saúde do intestino, né? E aí, por exemplo, falando também em sensação de bem-estar, quando a gente muda o nosso padrão de alimentação, que a gente coloca os alimentos certos, dá para o nosso corpo o que ele precisa, isso também ajuda fisicamente e psicologicamente a gente ficar bem. Claro que tem um período de adaptação, como eu falei, mas alguns alimentos são, por exemplo, ricos em triptofano, que aumentam a produção de serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, né?
um indivíduo que é muito estressado, muito ansioso, que tem um cortisol elevado, que é o hormônio do estresse, e aí de repente tem uma deficiência no consumo de alimentos ricos em serotonina, é um indivíduo que vai ficar de mau humor, porque ele está com cortisol lá em cima e não está produzindo serotonina adequadamente, provavelmente vai ter influência no sono. Então, olha só aí a quantidade de sintomas ruins que a gente vai desenvolvendo por causa da alimentação, né? Por isso que eu falo que a nutrição, ela é muito mais do que só comer, né? Só o que você está comendo. Ela é a sua qualidade de sono, ela é o seu movimento, então você pratica atividade física, tem uma vida ativa ou não, tem uma vida mais sedentária. Ela é a sua hidratação, quanto de água você consome. Ela é a sua mente, né? Como que você encara o mundo? Qual é a sua função aqui no mundo? Qual é o seu propósito? Quando o paciente chega e fala, meu propósito único e exclusivamente é o emagrecimento. Eu falo, poxa, mas você tá colocando pouca expectativa na nutrição, né? Só o emagrecimento. Depois, quando você emagrecer, o que você vai fazer com esse emagrecimento? Se você não tiver bem resolvida emocionalmente, se você não tiver um porquê na vida, não adianta você estar magra. Eu tive exemplos de pacientes que é sempre interessante a gente trazer um pouco da experiência clínica e compartilhar, de pacientes assim que chegaram no auge do peso e falaram, pelo amor de Deus, eu preciso emagrecer, tô com o exame bioquímico todo alterado. Fizemos a mudança, mas era um indivíduo que ele queria único e exclusivamente emagrecimento. Chegou no mínimo do peso, que ao momento de eu falar assim, chega de perder peso, porque já não tá mais saudável a sua redução de peso. E ainda assim era uma pessoa que não se sentia bem. Ou seja, ela chegou no máximo de peso dela e no mínimo de peso. E nenhum dos dois ela estava feliz. Aí eu faço um questionamento. Será que o problema dessa pessoa, o preenchimento dela, realmente era o peso? Ou eram outras coisas, né? Porque quando a gente fala de alimentação saudável, de dieta, que eu não gosto de usar esse termo, né? Eu prefiro usar o termo planejamento alimentar. As pessoas falam, nossa, mas eu amo tomar leite com Nescau, com achocolatado. Eu vou ter que parar? Não, você não vai ter que parar. Você não vai ter que exorcizar os alimentos que você gosta. Você pode continuar a consumi-los, só que você tem que mudar a relação com eles. Quando você tem uma relação de dependência com o alimento, também não é saudável. A mesma coisa se aplica a alimentos saudáveis, tá? Quando fica naquela neura, não, só pode comer certo. Quando chega paciente que fala assim, eu como tudo certinho, eu não fujo em nada, eu falo, tem coisa errada aí, tem coisa errada. Porque comer são momentos. Momentos que a gente guarda na nossa lembrança, né? Quem não tem aquele alimento que refere a uma memória afetiva? Eu não posso ver doce de abóbora com coco e cravo que eu lembro da minha avó. E isso para mim é uma memória afetiva que ninguém pode Eu tirar de mim, também. não é? E aí Eu não vai é. falar, aí chega alguém e fala assim, você vai ter que parar de comer doce de abóbora, você nunca mais vai comer doce de abóbora. Cara, você vai ficar com raiva de quem falou isso, você vai ficar com raiva dos alimentos que foram colocados no lugar do seu doce de abóbora. Por que isso? O que a gente tem que procurar é o equilíbrio, né? Então, o que eu como que proporciona benefícios para o meu corpo, o que eu como que pode proporcionar em excesso malefícios para o meu corpo e qual é o equilíbrio, né? Então, é diferente, por exemplo, durante a semana eu comi um chocolate e comi um salgadinho 2 vezes na semana. E todas as outras refeições bonitinha, frutas, verduras, legumes, tranquilo. É diferente de um dia, por exemplo, que eu comi café da manhã, pão com manteiga, e aí leite com achocolatado. No almoço eu comi macarronada com batata frita. À tarde eu comi pipoca. E, à noite, hoje é sexta-feira, então eu vou tomar uma cerveja, eu vou comer uns petiscos. Mas você comeu errado o resto do dia inteiro. Então, assim, é trazer o raciocínio lógico do que é positivo, do que é negativo e qual que é o equilíbrio. E você não vai precisar deixar de fazer nada, deixar de comer nada. Única e exclusivamente é proporcionar um equilíbrio no consumo de tudo, tá? E pessoas que já têm, que eu até tinha falado sobre o terrorismo nutricional, as pessoas estão caindo em conceitos errôneos sobre alguns grupos alimentares, principalmente o carboidrato, né? Então, o que a gente mais escuta aí, dieta low carb, receita low carb,
Mas peraí, será que precisa mesmo tudo ser low carb? Será que precisa ser 880? Ou come muito carboidrato, ou come nada de carboidrato? Então, eu diria que alguns profissionais, seja da nutrição, várias outras áreas, a gente tem que ter um pouco mais de senso crítico para a gente não ser levado por marketing, né? Porque muitas estratégias nutricionais, né? Porque a dieta low carb, cetogênica, enfim, elas são estratégias nutricionais que elas têm aplicação, só que a aplicação muitas vezes por tempo determinado e determinado por um profissional, né? E não é possível para todos. E ela tem que ser bem conduzida. E aí alguns profissionais acabam usando como marketing, né? Então, emagreça em tanto tempo, X quilos, fazendo dieta low carb, ó, o produto low carb. Mas você sabe exatamente o que é low carb? Quantos por cento do seu valor diário total é de carboidrato? Quais alimentos são carboidratos? Quais alimentos são proteína? Eu costumo dizer que os nutricionistas eles deveriam ser educadores da alimentação. Então, a gente ensina e, né, procura desmistificar alguns conceitos aí para depois o paciente conseguir caminhar sozinho, né? E aí, deixo a palavra com você aí de novo, tia. Mais algum questionamento? Olha, que aula, hein? Se não me brecar, eu não paro de falar. Adoro. A gente tem alguns comentários aqui, ó. Cadê? Ó, acabei não Da vendo. Box Parada Inglesa. Que ele começou a... Deixa eu colocar o óculos, porque eu tô um pouco de longe. Ele colocou o seguinte, né? É o que tem por trás, o que ela busca preencher com o emagrecimento. Exatamente, né? Precisa encontrar, perceber, porque se realmente o que ela busca, quando ela tiver, digamos que do jeito que ela quer, por exemplo, no caso aí que a gente está citando, o emagrecimento, ela não vai encontrar. Ela vai Não vai. emagrecer, ela vai estar com o corpo legal e ela vai continuar com esse vazio. Então, esse assunto ele é muito mais importante do que realmente, né, quando a gente fala peso, corpo, né? A Berenice Jordana escreveu o seguinte: Jordana, eu tenho fome a manhã toda. Você consegue dar um help para ela sobre o que é essa fome a manhã toda? Então, isso entra na outra questão aí até dando continuidade do carboidrato que eu estava falando, né? Então, eu preciso tirar o carboidrato? Não, eu não preciso. Mas eu preciso entender qual alimento pertence a qual grupo e, de repente, como que tem que ser a distribuição das minhas refeições. Os carboidratos, por exemplo, os simples principalmente, né? Então, são aí como farinha branca, né? Os pães, os bolos. Tem a questão da velocidade com que a digestão deles acontece. Por serem carboidratos simples, a digestão é bem rápida. Então, você tem um pico glicêmico aí e pouco tempo depois despenca essa glicemia, né? Por ação da insulina, enfim. E qual seria o efeito rebote dessa velocidade com que ele sobe depois que ele despenca? Um deles é a fome, porque você não tem uma saciedade prolongada. Uma das estratégias, tá, gente? Lembrando que essa parte de dicas em relação à alimentação é de maneira bem generalizada, mas tudo depende do indivíduo, do estado nutricional dele, enfim. Mas se a gente colocasse, por exemplo, carboidratos complexos, né? Então, os integrais, pães integrais, colocar, por exemplo, uma tapioca, que é um carboidrato simples, mas adicionasse uma chia ou adicionasse uma proteína, que é um ovo, você reduz a velocidade desse carboidrato Perdão, deixa eu recapitular. Reduz a velocidade com que a digestão acontece. Então, ao invés de você dar um pico glicêmico, sua glicemia eleva um pouco, seu corpo consome aquela energia e vai consumindo. Você mantém mais linear a sua glicemia. E aí, o efeito positivo aí seria você diminuir a absorção desse carboidrato, né? Que ele é absorvido em excesso, ele vai ser convertido em gordura, né? Então, o excesso do consumo de carboidrato simples aumenta a gordura corporal. Um dos principais motivos de triglicérides alto não é excesso do consumo de gorduras, e sim o excesso de consumo de carboidratos simples. E essa fome rápida, né? Que aí é um indivíduo que às vezes fica comendo de 3 em 3 horas.
Quando você ajusta a composição da refeição dele, coloca então carboidratos complexos, coloca proteína, ele se sente mais saciado. E lembrando que é muito uma questão individual, tanto do nutricionista sugerir novas estratégias, quanto do paciente ir se conhecendo. Tem pacientes que fazem 4 refeições no dia, dão um intervalo de 4, 5 horas por refeição e ele fica bem. Tem paciente que sente fome a cada 3 horas e tudo bem. Então, assim, eu vou sempre adaptar o plano alimentar do paciente a o qual ele se sente mais confortável, porque isso é outra questão também. Se você colocar os alimentos em conotação de proibição, então você está proibido de comer X alimento. E você colocar a mudança nos hábitos alimentares como conotação de vai passar fome, vai ser sofrido, aí a pessoa já nem consegue dar continuidade, aí é aquele famoso ciclo, né? Começa na segunda, acaba na sexta, aí final de semana ladeira abaixo, segunda-feira começa de novo. Quando você se sente confortável, você come quando você sente fome, só que aí você sabe o que comer. De vez em quando você fala, pô, mas já tem uns dias aí que eu tô comendo bem, não fugi em nada, tô com vontade de comer um docinho. Você vai lá e come sem culpa. A ausência dessa energia carregada na mudança alimentar faz com que tudo flua com mais leveza. E isso é muito importante. Muito importante. Deixar essa mudança um pouco mais leve, sem se cobrar tanto. Escutar mais o seu corpo. Então, poxa, hoje eu tô com vontade de comer um pouquinho mais. Poxa, hoje eu tô sem fome, né? E isso acontece às vezes, né? As pessoas, a gente passa um plano alimentar, por isso que é interessante a gente fazer a dieta quantitativa, então calcular calorias, calcular a distribuição dos macronutrientes, mas assim, depende para quem. Pacientes geralmente da especialidade comportamental são pacientes que não é muito interessante a gente ficar colocando quantidade, né? A gente realmente ir moldando a qualidade. Quando esse paciente tiver mais a racionalidade de escolher os alimentos certos, já começou a controlar melhor a questão emocional, aí a gente começa a direcionar mais um plano alimentar quantitativo. Por isso que é um processo com a nutricionista, né? É um tratamento. Então, num primeiro momento, de acordo com a situação emocional e física dele, é um tipo de plano alimentar. Depois é outro tipo de plano alimentar, conforme ele for avançando, ou enfim, teve uma maior dificuldade num novo plano alimentar e a gente tem que retroceder um pouco. Enfim, é muito, muito variável. Alguém tem mais alguma dúvida? A Ana Paula colocou que o tio Alê é o açúcar e ela é o carboidrato. Ai, ai, ai. Eu diria que são os mesmos, né? São sinônimos aí. É. E Mas assim, pode falar, é tia. muito importante também a gente relacionar, né? A Jordana já falou isso, mas é algo muitíssimo importante a gente relembrar. A alimentação, ela está diretamente ligada também ao nosso humor. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não relaciona o mau humor, não relaciona o desânimo, o sono, ou até mesmo a agitação, né? A falta de sono com a comida. A gente vai direto talvez nos problemas. Ah, eu tô mal-humorada porque aconteceu tal situação. Eu tô sem sono porque eu estou preocupado. Claro que a gente sabe que isso também é verdade, é verídico. Mas a gente não lembra que a gente também, a nossa alimentação, ela também interfere no nosso humor, né, nas nossas emoções. E tanto é que até em relação a gente comer um pouco mais, né, do nível desequilibrado de carne, realmente a carne ela tem a sua, como que a gente chama? Me Tem fugiu um a palavra. potencial Ela inflamatório tem bem grande. Então, a alimentação no geral, ela está exatamente relacionada ao nosso humor. Da mesma forma
que uma das coisas que eu mais ouço falar, né? E a gente acredita sim na veracidade, e também quando eu atendo aqui, né, em relação aos meus clientes, é a questão da atividade física. A questão da atividade física, ela tem uma influência no seu humor, assim, muito rápida. Ela é imediata, inclusive. Então, tem até aqui o pessoal do Box Parada Inglesa, se eles quiserem dar alguma contribuição nesse assunto, podem ficar à vontade. E isso tem uma interferência muito grande. Eu atendi algumas pessoas que realmente estavam com, né, um pouquinho deprimidas, enfim. E quando a gente pediu, né, para fazer a meditação, que é algo muito importante, que as pessoas também, elas aumentam um pouco, né? Elas falam, ah, mas eu nunca meditei, não vou conseguir ficar com a mente no vazio. A meditação também, para gente que está iniciando, veja só, tudo é um início. Nós podemos encontrar pessoas que meditam já fazem muitos anos, então, para essa pessoa, ela já consegue ficar com a mente silenciada durante um longo tempo, mas ela já pratica isso faz muito tempo, então ela já está acostumada. Para quem não está acostumado, eu sempre falo, medite 5 minutos. Ah, mas eu não consigo, minha mente fica, né? Ok. Quando vier o pensamento, acolhe ele e pronto, manda ele embora de novo e procura de novo o vazio. Você faz isso um dia, 2 dias, 3 dias. Quanto mais você ir fazendo, naturalmente você vai exercitando isso, a questão do silêncio. É a mesma coisa com a atividade física. Não vai dar para a gente virar para uma pessoa e falar: olha, a partir de hoje, né, você vai fazer atividade física 5 vezes na semana. Ou seja, ela nunca fez, né? Ela diz que não gosta, porque isso acontece muito. Ah, não gosto, nunca fez, mas já não gosta, né? Olha a posição, né? Não, não como isso, nunca comeu, mas já não gosta. Que nem minha mãe falava, né? Falava não, né? Fala, mas você já comeu? Então coma para saber se você não gosta, né? E aí a gente também já se boicota. A gente já vem com aquelas crenças que limitam a gente. Ah, eu não vou conseguir. Não vou conseguir fazer exercício. Nem vem isso para isso não é para mim. Gente, cuidado com essa frase, isso não é para mim. Você está dizendo assim, não é para mim ter um corpo saudável. Essa é a real. Então, quando eu atendo também, Jordana, eu sempre falo assim, ó, medita 2 minutinhos então. Teve uma pessoa que eu atendi, sabe o que a gente fez? Eu falei, vamos meditar, eu e você aqui. A gente meditou 5 minutos. Quando terminou, ela falou assim, mas já acabou? Eu falei, é. Ela não acredito que é desse jeito. Eu falei, é. É, é isso mesmo. Então, assim, é que nem exercício físico, é que nem alimentação. Né? Alimentação, ah, eu não vou conseguir comer fruta 3 vezes ao dia. Come uma só. Que nem a Jordana falou, ah, mas eu gosto só de banana. Então, come uma banana, ser humano. É que a gente, é mais fácil para a gente já está acostumado a boicotar a gente. Então é muito fácil falar, não, isso aqui eu não vou conseguir. E a gente nem tenta, e a gente também tem uma mania de grandeza, né? Eu vou começar a dieta, eu já vou logo comer, vou pôr aqui na minha dieta 3 frutas ao dia, sendo que eu não como nunca nenhuma. É. É claro que eu não vou conseguir. E quando a gente põe desafios muito altos pra gente, e nos meus atendimentos eu nunca ponho desafio alto. Eu falo, a semana tem 7 dias. O que que você acha de fazer 2 vezes por semana exercício? Aí na semana que vem, se você gostar, você faz mais um. As pessoas já interpretam isso de uma maneira mais leve. Tipo, opa, saiu um pouquinho, né? O vídeo. O meu deu uma cortadinha, mas já voltou ao normal. Tá. Então, assim, a gente também colocar desafio grande pra gente, metas, né, audaciosas, ou seja, para quem não faz, não vai rolar. Vamos ver aqui o São comentário. escadinhas, né? Hã? Só dando mais uma pincelada que você falou na questão da pessoa não gostar de atividade física, e aí ela já nem inicia, recapitulando o que eu tinha falado.
A nossa rotina ela é constituída de hábitos e hábitos que a gente construiu com base em estímulos. Se você construiu o seu hábito, você foi dando o estímulo de, pô, eu não gosto de atividade física, todas as vezes que eu fiz não deu certo, não, eu me sinto muito cansado. Você tem o hábito de colocar essa energia ruim na atividade física. Ah, mas comer saudável não tem gosto de nada. Você está estimulando o hábito de achar ruim comer errado. Então, para você mudar isso, você tem que fazer o quê? Mudar os estímulos. E para você mudar os estímulos, é como você falou, tia, são degraus. É um processo de autoconhecimento, de mudança. Você não chega e dá um salto. Você vai avançando aos poucos. Então, eu estava na zona de sedentarismo, comendo super mal. Agora eu consumo algumas frutas, pratico atividade física uma vez na semana. Já me adaptei? Posso praticar atividade física 2 vezes na semana e comer mais algumas verduras. E assim a gente vai evoluindo em tudo. Seja como pessoa, seja no nosso conhecimento, seja na mudança do estilo de vida, né? E a gente tem que realmente ir testando o que é mais confortável para a gente, porque toda essa mudança ela tem que ser positiva, ela é para o nosso bem e não para o nosso mal, né? Então a gente tem que ter esse insight aí do que é positivo e do que é negativo. E aí outra coisa que eu ia falar que você estava falando em relação à meditação é a nossa mente, ela tem um poder, mas ela é tão grande, ela faz tanta coisa e muitas vezes a gente não sabe o poder que a nossa mente tem, né? Digo, de controle em relação a tudo. Quando você vai descobrindo um pouquinho mais esse poder da mente, esse controle, é surreal. Que entra até na questão da meditação. Pessoas que são extremamente agitadas, hiperativas, ela fala, eu nunca vou conseguir parar e controlar a minha mente, conduzir meus pensamentos. Mas isso é uma questão de treino. E aí acontece isso, quando você realmente consegue desenvolver a meditação, você fala, caraca, eu consegui controlar a minha mente. E a partir do momento que você conseguiu controlar a sua mente ali na meditação, você consegue controlar a sua mente nos seus hábitos, nas suas falas, de você, que eu assisti ontem até a sua live falando sobre essa questão de que os opostos não se atraem, que eles abordaram um pouco dessa questão da energia, né? Então a gente tem que o tempo todo estar se monitorando que tipo de energia que a gente está transmitindo, se ela é positiva, se ela é negativa. E a gente só consegue conduzir essa questão energética quando a gente tem esse controle maior sobre a nossa mente. Então, eu acho muito importante. E só voltando um pouquinho aqui, Viune, que foi uma pergunta Ela que ela, escreveu unicamente, é isso? que ela falou aqui só antes, voltando um pouquinho, que ela não parou mais e que depois que ela começou a correr, automaticamente ela buscou por uma alimentação saudável. Isso acontece porque a sua consciência sabe o que é certo e a sua consciência sabe o que é errado. Sua consciência sabe que você deveria se alimentar melhor, que você deveria praticar atividade física, e ela sabe que é ruim para o corpo o contrário. Então, quando você vai lá e pratica atividade física, além de bioquimicamente você proporcionar uma sensação de bem-estar para o seu corpo, a sua consciência está limpa. Porque você sabe que você fez. Tá normal aí o áudio, tia? Tá. Para mim tá. Para vocês então, gente, coloca o número 1 aí, para quem tiver tudo certo. Mas, enfim, aí sua consciência sabe que você está fazendo práticas benéficas para o seu corpo. E aí você acaba falando, nossa, mas estou me sentindo super bem, então agora eu vou praticar, vou melhorar a minha alimentação, vou manter a prática de atividade física. E aí, se você conseguir conduzir sua mente, você vai dar continuidade nessas práticas. Teve mais uma aqui. Hoje falo para todos que foi difícil começar a praticar exercícios. A partir do momento que você pega o gosto,
é mais difícil largar. É isso, porque você vai se adaptando, vendo que faz bem para o seu corpo e vai se tornando um hábito. E aí você não larga mais. E aí você tem consistência nos seus resultados, no seu bem-estar. E é aí que a gente quer chegar. Bom, olha, o papo está muito bom, mas a gente já está aí já quase chegando a 1 hora. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado e a gente se coloca à disposição, não só agora durante a live, mas a qualquer momento que vocês precisarem de tirar dúvida, tá aí a página da Jordana, né? A Jordana também você faz atendimento online, Jordana? Sim, agora, pela atual situação, né, a gente está fazendo os atendimentos online, lembrando que a qualidade continua a mesma, as consultas são bem completas, e a gente está com alguns preços especiais devido à situação, que a gente quer manter aí a mudança no hábito alimentar das pessoas, principalmente porque a gente sabe que esse isolamento está acarretando algumas questões emocionais aí, aumentar a ansiedade, o estresse, às vezes a dificuldade de manter a atividade física. E aí eu sempre falo, gente, falamos bastante dessa mudança, né? Como realizá-las. Mas eu preciso enfatizar da importância de valorizar os profissionais certos para essa mudança, para ajudar você a conduzir melhor essa mudança. E os principais que eu falei, terapia, né? Então, um bom terapeuta, um nutricionista e um bom educador físico aí para conseguir também personalizar os seus treinos conforme que você gosta, na frequência que você consegue, né? E aí eu Ó, fico à aqui disposição. vocês, desculpa, Gil, fala. Imagina, pode falar, tia. Aqui vocês têm os três, tá? Ó, um bom É, terapeuta. Na verdade, eu vou até explicar para quem não conhece o Espelho Meu. Eu sou facilitadora sistêmica e praticante de barra de axis, tá? E a Jordana é nutricionista e a gente tem aqui, ó, box parada inglesa, né? Eu sigo eles, parceiros. eles colocam sempre exercícios, enfim, motivam bastante as pessoas. Então, gente, a questão da gente neste momento estar confinado, vamos mudar o nosso olhar, né? Nós estamos confinados, mas a gente continua com todas as nossas capacidades. Então, a gente pode continuar estudando, a gente pode continuar se exercitando, se alimentando bem, porque exatamente quando esse confinamento acabar, como que a gente quer sair disso, né? Como que a gente quer voltar para a rua? A gente quer voltar com uma alimentação ruim, que aí automaticamente eu vou estar com a minha saúde ruim, né? Falando mesmo de trabalho, de voltar a estudar, de voltar a fazer tudo que a gente fazia na rua, ou a gente quer voltar melhor do que a gente entrou, a gente quer voltar bem, a gente quer voltar saudável. Claro que a gente sabe que essa fase vai deixar muitas marcas, né? Ninguém está aqui falando que não, que a gente vai sair super feliz, mas a gente pode sair melhor. E por isso que quase todos os dias eu estou trazendo profissionais diferentes aqui para falar de temas diferentes. Então, se alguém tiver aí e tiver algum tema que queira falar, me manda um direct que a gente combina uma live. A live é desse jeito. A gente não combina muitas coisas porque eu penso que não há o que combinar, a não ser a pontualidade, o compromisso. A gente pode trazer o tema aqui que vocês acharem legal para as pessoas. O Box Parada Inglesa, se quiser fazer uma live, falar sobre a importância dos exercícios físicos, enfim, é só a gente se falar que vai ser um enorme prazer. E eu quero aproveitar também e dizer que segunda-feira vai ter uma live bem legal, vai ter uma live diferente. A gente vai falar sobre inspiração. Então, eu vou trazer aqui uma mulher que depois dos 55 anos, agora, em plena pandemia, ela está decidindo abrir um negócio. E assim, eu estou super feliz vendo ela do jeito que ela está fazendo. Ela já é avó, enfim, tem uma história bem bacana. E aí eu quis trazê-la aqui, que vai ser segunda-feira que vem, que é para mostrar que a gente pode.
né? E que o que nos impede somos nós mesmos. Claro que a gente entende todos os limites que neste momento realmente a situação nos impõe. A gente entende eles e a gente aceita. Mas como a Jordana falou, quando a gente descobrir o poder da nossa mente, a gente vai saber que a gente pode muito mais que isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Jordana, muitíssimo obrigada. Espero que você volte aqui Obrigada para falar eu. mais. Obrigada eu. E fiquem bem, gente, fiquem bem. Lembrem-se que energias são questão de hábito. Então, assim, a gente sempre tem a escolha de tirar as coisas mais positivas dos acontecimentos ou negativas. Então, tem muita coisa ruim acontecendo nessa situação, a gente sabe, mas vamos também tentar se apegar às coisas positivas, né? Então, vamos pegar o problema e tentar trabalhar nas soluções, né? E aí, recursos não faltam. Obrigada, tia, pelo convite. Foi um prazer compartilhar um pouquinho sobre a nutrição com vocês e fico à disposição tanto para contribuir com mais material, com mais conhecimento, quanto se alguém precisar de auxílio, enfim, eu me coloco à disposição. Um beijo. Pessoal, Beijão, fiquem com gente. Deus, fiquem em casa, cuidem-se e cuidem de quem vocês amem. Amam, tá bom? Beijo, Jordana. Beijão. Obrigada. Beijo.